pelo menos a gente tem uma notícia boa aí para o brasileiro, pelo menos para o brasileiro que come carne aqui no Brasil, porque aumentou, na verdade se espera que aumente o consumo de proteína nesse ano para melhores patamares aí de 11 anos, né? É interessante esse dado aqui, na verdade ainda não saiu, procuramos a notícia, ainda não saiu, né? Mas a gente achou aí no X, antigo Twitter aí do Thomas Traumann, acho que é o nome dele, se alguém, depois aí se eu errei o nome, peço perdão aí, mas ele é jornalista justamente do Poder 360, né? Então a gente coloca a fonte e tudo para mostrar aqui que a gente pegou isso de uma fonte confiável, e ele mostrando aqui nessa reportagem, aqui nesse gráfico que deve sair, que você tem que o brasileiro vai consumir mais frango, a maior quantidade de frango que o brasileiro vai consumir aí durante o ano, porque em quilos per capita desde 2012, a maior quantidade de carne bovina desde 2012, né? A gente já teve um consumo até um pouco maior, né? Em outros momentos, mas a gente está conseguindo pelo menos passar agora o patamar que a gente teve em 2012. A gente vê uma queda considerável, ó. Quando você tem o começo do governo Bolsonaro, 2019 já cai considerável, 2019, 2020, você já tem quedas consideráveis em relação a isso, né? A carne suína também você vai chegar em recorde, né? Você não mudou de um ano para cá, mas você continua com 18 quilos por pessoa. E nunca se consumiu tantos ovos na vida também. Não sei se a geração fitness aí que está consumindo, indo mais na academia e consumindo mais ovos, né? Mas a gente está consumindo agora 242 ovos aí por capita, né? Por pessoa, né? Então é bem interessante que o brasileiro está consumindo mais proteína do que consumia antes. Nunca se consumiu tanta proteína animal como a gente está consumindo. Então é bem interessante esse dado aí, mostra que o brasileiro está com uma segurança alimentar um pouco maior, né? Então, mesmo que você não goste de carne, a gente tem 500 mil motivos aí para ser vegetariano, eu não sou, minha namorada é, mas a gente tem que lembrar que boa parte da população brasileira vive em segurança alimentar, e um dado como esse é muito importante, não tem jeito. O brasileiro comer mais proteína e ter menos insegurança alimentar nessa fonte é muito importante, né, Débora? E vale lembrar que o Brasil ele é um grande produtor de carne, né? Um dos maiores produtores de carne, aí se a gente considera o frango ou não, mas o Brasil está sempre entre os maiores produtores de carne. E o brasileiro estava comendo, nos últimos 5 anos, estava comendo menos carne e estava tendo menor disponibilidade de carne aqui no mercado interno, porque a gente estava muito voltado para a exportação. Então estava valendo mais a pena exportar a carne, o brasileiro estava ficando com a carne aqui, porque acaba tendo uma paridade aí, inclusive de preços com a exportação, o brasileiro estava com a carne bem cara aqui, e comendo, tendo menos disponibilidade e comendo menos carne. Isso traz aí um retrato, né, do que a gente viu nos últimos anos, aí inclusive de segurança alimentar e insegurança alimentar aqui do brasileiro. Então esse aumento do consumo da proteína vem justamente mostrando que a gente está voltando, né, e atingindo até melhores patamares, voltando aí a consumir mais proteína, pelo menos nos últimos 5 anos, a patamares bem melhores.